Página de número 31, então, nós vamos dar continuidade. Tivemos a nossa aula introdutória e agora a gente vai tentar desenvolver mais o tema aí, né, do pecado mesmo. Vocês então só me lembram aí direitinho, até onde que, não sei se vocês anotaram aí, até onde nós falamos, doutrina de Cristo, estudo da salvação, doutrina eclesiástica, até aqui eu falei? Ah, dá 30 então. Dá 30, nossa. Então eu falei sobre os efeitos do pecado, né? Que ele era entorpecente, né? Que o pecado distorcia os conhecimentos. Então aí eu falei, né? O pecado distorce todos os conhecimentos. Vamos partir da leitura então lá embaixo. O pecado distorce todos os conhecimentos e lança dúvidas sobre eles. Ao defendermos a fé cristã, defrontamos com um dilema ético. Como pode existir o mal no mundo governado por Deus onipotente, inteligente e bom? Então aí eu tinha lido também, né? Então essa é a questão que a gente coloca, o que muitos colocam, né? O estudo da natureza divina deve considerar o controle providencial de Deus sobre um mundo amaldiçoado pelo pecado. Isso eu não comentei, só li. Não lembro. Ah, sim, 45:7. Então eu comecei a perguntar para vocês, questionar, porque é a pergunta de muitos, né? Por que justamente então nessa parte que eu estava, se eu falei do 45:7 Isaías, é porque eu estava nessa parte, que diz assim: como pode existir o mal no mundo governado por um Deus onipotente, inteligente e inteiramente bom? Justamente porque pessoas questionam isso, né? Como que Deus é bom, Deus pode todas as coisas, por que Ele não acaba com o mal? Né? Então essa seria uma pergunta que muitos fazem, que a gente até tem uma resposta razoável. Nós cristãos, eu digo, temos uma resposta razoável para isso. Mas a questão por que existe o mal, né? E o pecado em si? Então a gente vai trabalhar essa questão do mal, onde que ele se originou, quem que originou o mal, tá bom? Só que aqui a gente percebe que existe de fato essa dificuldade, né, da convivência com o pecado. E por que Deus não acaba logo com o pecado? Aí a gente leu aqui, o estudo da natureza divina deve considerar o controle providencial de Deus sobre o mundo amaldiçoado pelo pecado. Por que ainda existe o mal? Essa é a pergunta. Por que ainda o pecado, vamos dizer assim, ele não reina nesse mundo? Mas por que o pecado ainda é tão forte na raça humana? Por que Deus não acabou com isso logo? Bom, Deus está num projeto de redenção da humanidade, né? Então Deus está ainda não fazendo a sua vontade. Como que a gente ora o Pai Nosso? Lembra? Se na terra como no céu. Se a gente ora assim, a gente pede assim a Deus, né? A oração então é o pedido, né? O desejo. Por que a gente pede que seja feita a vontade de Deus na terra como é no céu? Porque não é feita na terra ainda a plena vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. E não pode ser feita. Mas nós temos que orar desejando isso. Por que ainda a vontade de Deus não é feita plenamente? Porque ainda existe o pecado que nos rodeia tão de perto. O pecado, inclusive, que é uma realidade na vida dos próprios cristãos. Nós sabemos por experiência isso, né? Não tem a dificuldade ainda nossa de querer fazer a vontade de Deus e muitas coisas ele não faz, né? De ter pensamentos pecaminosos. Irmãos, o pecado para nós cristãos, ele não tem mais o poder de domínio sobre as nossas vidas, mas ele ainda influencia. Aqui que está o grande problema, né? E a humanidade então sem Deus, pior ainda, porque eles são dominados pelo pecado. Quando nós aceitamos a Cristo, nós vamos estudar isso depois na doutrina da salvação, outra matéria, que nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. Ou seja, a gente vê 3 tempos de salvação. Nós fomos salvos quando Jesus morre na cruz do Calvário, então a salvação se deu ali, né? Aí nós reconhecemos então esse ato de Jesus salvífico, então nós fomos lá atrás, nós somos hoje porque recebemos essa salvação, mas essa salvação ainda não foi completamente concluída, eu digo assim, na sua plenitude. Por quê? Porque ainda nós vivemos rodeado, a presença do pecado ainda é muito forte em nossa vida.
A gente ainda não foi salvo totalmente da presença do pecado. Nós somos salvos do poder da condenação e do poder do pecado. Então nós somos salvos em dois aspectos: do poder condenatório, né? Ou melhor dizendo, da punição, e do poder. Ou seja, nós não somos mais culpados do pecado. Se nós morremos hoje, está tudo certo, né? Eu não me preocupo mais a respeito da punição do pecado, porque eu já fui absolvido diante de Deus. Eu tenho um advogado diante de Deus. O pecado já foi pago por mim, né? Pelo fato de Cristo ter morrido e eu aceitado essa salvação. Então, pela fé ou pela graça, eu fui salvo por meio da fé. Então, não tem problema mais. Eu não sou mais, não estou mais no tribunal de Deus para ser julgado. Já fui absolvido. Cristo foi no meu lugar julgado, né? Cristo foi condenado no meu lugar. Então, está tranquilo para mim a questão do presente, do passado e do presente. Agora, o futuro ainda me aguarda essa redenção que nós chamamos então de glorificação, onde tudo em nossa vida será resgatado, e ainda não foi. Ou seja, o poder do pecado não tem domínio sobre minha vida. Eu não sou mais escravo do pecado. Quando eu peco, eu estou falando eu, me referindo a todos os cristãos, né? Genuínos e tal, me incluo nisso, acredito eu. Né? Eu acredito de fato que eu sou uma pessoa alcançada pelo Evangelho, apesar ainda de algumas coisinhas que Jesus tem que trabalhar na minha vida, né? Ainda, meu Deus, eu olho para mim, eu me decepciono. Eu olho para mim, ainda eu fico triste. Eu olho para mim, eu falo, meu Deus, como pode, né? Embora a gente tenha uma certa estrada já no Evangelho, fala, meu Deus do céu, quanta coisa ainda tem na nossa vida para que o Espírito Santo trabalhe, quanta coisa ainda me falta e eu já deveria, né, ter melhorado nessa área, sendo transformado nessa área. Então, assim, apesar de mim, eu acredito que eu sou uma pessoa salva, uma pessoa que houve uma transformação na minha vida. É preciso a gente ter essa avaliação de nós mesmos. E eu não estou falando de presunção, de orgulho, de soberba. Eu estou falando de um autoconhecimento, irmãos. Inclusive, se a gente não reconhece essa realidade na nossa vida, não tem nem como o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Se a gente acha que está tudo resolvido. E eu sei que não está tudo resolvido. Aliás, eu nem precisava saber tanto, era só perguntar para minha esposa, só perguntar para meu filho, só perguntar para os irmãos que congregam comigo, né, os meus vizinhos. Eu não estou dizendo de um mau testemunho, pelo contrário. Eu estou dizendo que as pessoas que nos amam e nos cercam reconhecem em nós essas coisas. E é bom isso. E isso não desabona a nossa fé em Cristo. Não é, irmão? Eu acho interessante assim, o que é uma pessoa santa aos olhos de Deus? É uma pessoa que reconhece que é pecadora e que ainda precisa da ação de Deus na sua vida. Isso é uma pessoa santa, né? Tem as suas falhas, seus pecados. Não é cheio de falha, que eu ouço os irmãos, né? Uma falsa humildade. Eu tive um pastor que dizia assim, André, humildade em demasia é pecado, né? Então tem gente que é tão humilde que peca, né? Pelo excesso de humildade. E eu digo para os irmãos, eu me orgulho da minha humildade. Mas tem irmãos que parece que é muito humilde, né? Ah, eu sou cheio de falha, eu sou cheio de pecado. Não, calma aí, tem uma coisa errada. Se nós somos cheios de pecado, então o que Cristo fez na nossa vida? Não é verdade, irmão? Então essa fala, ela não, nem é sincera, que eu acho que nem a gente pensa assim mesmo. E nem quem fala pensa assim, eu sou cheio de pecado. Só reconhece que uma coisa ou outra, Jesus foi lá e libertou, transformou a sua vida, né? Então, se não foi, então o Evangelho não alcançou essa pessoa. Estou falando de transformação mesmo. Mas o que acontece? Então, nós seremos salvos do poder, da presença do pecado. Nós somos salvos da punição, nós somos salvos do poder, mas ainda não somos salvos da presença do pecado. Então, o pecado ainda nos rodeia tão de perto, né? O que diz o Hebreus capítulo de número 12, verso de número 1 e 2, me parece, né? Vamos conferir lá. Hebreus capítulo de número 12, verso 1 e 2, se me faz memória, e acho que até o 2 que vai dar ênfase, né? Mas diz aí que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. E vai falar sobre Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação. É o verso 1 que diz que a gente tem que
deixar esse pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado e o embaraço, né, que tão de perto nos rodeia. Então ainda a presença do pecado ela é uma realidade em nossa vida. Só para a gente perceber que o problema do pecado ainda não foi totalmente resolvido, porque nós ainda vivemos em um ambiente onde o pecado é uma realidade. Por que Deus não acaba com toda a injustiça nesse mundo? Porque não tem como, irmão. Ele precisa restaurar tudo. E essa restauração ainda não foi concluída. Será, né? Nos últimos tempos, na consumação dos séculos, aí Deus acabará com o maligno. Porque se Deus acabasse com toda a malignidade desse mundo, inclusive tinha que matar os pecadores. Só que Deus precisa deixar os pecadores vivos para salvá-los. Mas, sim, como você falou que nós ainda vivemos a influência do pecado, mas isso pode prejudicar a nossa salvação quando não. Daiane, quem me garante que é 100%, nós seremos 100% salvos, se a gente está vivo e rodeado do pecado? olha então, sabe o que a gente tem que compreender muito claramente, e a gente está aqui para isso mesmo, né? Para discutir essas questões. A gente tem que entender assim, que não é porque uma pessoa é salva que ela não peca, não é isso. Uma pessoa é salva quando ela foi alcançada pelo Evangelho, é-lhe dado uma nova natureza, né? Essa nova natureza, ela tem um desejo de fazer a vontade de Deus, mas ainda existe, porque é o que eu disse, Deus ainda convive com um pecador, que é o pecador, inclusive o pecador regenerado continua sendo pecador. Talvez essa seja a maior angústia nossa, né? Porque ainda nós temos uma natureza que ela é pecaminosa, uma natureza que é chamada de velha natureza ou velho homem, que não se converte nunca. A velha natureza ela não se converte, você entende? Não se converte, nunca. É impossível o velho homem se converter. Por causa do desejo da carne. É a natureza, é uma questão de natureza. Quando nós aceitamos a Cristo, é nos dado uma nova natureza, uma outra natureza, nova e outra. Hã? Não, vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Mas olha só, vamos compreender isso muito bem. A doutrina da salvação vai ajudar mais ainda a gente. É que a gente está falando do pecado, que seria o lado negativo, e a salvação o lado positivo, né? É por isso que quando a gente estudar uma, a gente tem que estudar outra, a gente compreende melhor os dois lados da moeda. A gente está falando do pecado, depois nós vamos falar sobre o resgate então desse pecador. Então uma completa a outra. É por isso que talvez alguma coisa fale assim, nossa, mas isso aqui, a gente vai trabalhar na doutrina da salvação, que é a soteriologia. Antes que a gente leia o Gálatas, só para eu tentar explicar. A velha natureza, a vontade dela sempre é e sempre será fazer a vontade dela mesma, né? Ou seja, é o próprio eu caído que quer satisfazer o meu próprio umbigo, o meu próprio ventre. Então, Romanos capítulo 8, depois vocês leem na capítulo 8 de Romanos, vai dizer que a velha natureza é inimiga de Deus. Ela é inclinada para fazer a sua própria vontade, não fazer a vontade de Deus. Não tem jeito, não se converte. O que a Bíblia vai falar a respeito da velha natureza? São 3 termos, e olha como os termos são fortes e radicais em respeito à velha natureza. Nós temos que matá-la, crucificá-la e sepultá-la. A gente faz isso com a velha natureza. A gente mata, a gente crucifica e a gente sepulta. O problema é que isso tem que ser feito todos os dias. Por quê? Essa bichinha é tão ruim que ela ressuscita todo dia, né? Que tem uns que falam, não, aceitei Jesus, desci as águas e o velho homem ficou sepultado lá. Não dá para matar ele afogado, ele nada. Já falei isso para vocês, eu acho, né? Ele sabe nadar. Não, falei, não. O velho homem sabe nadar, ele não morre nas águas batismais, não. Ele vem nadando de braçada atrás da gente, assim, ó. Então, mas assim, eu vejo assim, se você está ali no caminho que você se determinou a continuar, seguindo, sempre focando, sim. você jamais vai querer ressuscitar esse velho homem. O desejo de servir a Deus, eu acho que é tão grande que o velho homem nunca vai vir à De vez em quando é porque ele aparece. Será que não? Eu acho que de vez em quando dá uns 5 minutos ele aparece. Então, tem uns que de 5 em 5 minutos dá os 5 minutos, né? Veja bem,
Quem nunca depois de aceitar Jesus, descer as águas, participar de ceia, fazer parte de uma igreja, de repente até liderar alguma coisa, entender alguma coisa do Evangelho, sentir a presença de Deus de uma maneira poderosa, quem nunca, depois de tudo isso, nunca mentiu? Nunca desejou uma vingança? Quem nunca cobiçou algo? Quem nunca perdeu o controle de si mesmo? Quem nunca teve assim um deslize, de repente desejar no coração aquilo que não deveria? Quem nunca? Não existe isso. Então assim, só para constatar que o velho homem é uma realidade em nós, que só será, irmão, extirpada de vez quando nós formos arrebatados ou dormirmos em Cristo. Não tem jeito. Por mais que seja bem intencionado, por mais que deseje e ame a Deus, por mais que queira fazer a vontade de Deus, por mais que viva uma vida de oração, por mais que vigie ao máximo, por mais que tente se afastar do pecado, por mais que tente doar sua vida a Deus, não tem jeito. É o que Paulo vai dizer. Vamos ler o texto, que a gente chega a essa conclusão facinho. Vamos lá, Gálatas 5, 16 e 17. Ele vai falar de uma realidade que a gente vive isso, a gente sabe. Pode ler, mano, Roberto, por favor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, que este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso. Mas sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados, né? Se sois guiados pelo Espírito, não é isso? Se sois guiados, mas, na minha versão, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí Paulo diz assim, anda no Espírito e vocês não cumprem o desejo da carne. A minha pergunta é, quem é o cidadão ou a cidadã que consegue 24 horas por dia andar nesse Espírito? Quem é que consegue não ter um pensamento só pecaminoso? Quem consegue não ter um sentimento pecaminoso? Quem consegue controlar a sua língua que jamais fale o que não deva, ou seja, não peca por palavras? Quem nunca faz alguma coisa que não seja pecaminosa, ou seja, não peca por obras? Então, se uma pessoa não peca por pensamento, por desejo, por palavra e por obra, sentimento no caso, né? Sentimento, palavra e obra, então essa pessoa, ela anda no Espírito. Mas quem é que faz isso? Não existe um ser humano que faça isso. Só Jesus fez isso. Só Jesus, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem ninguém, irmãos. Porque ainda essa consumação da salvação, ela não se deu não se dará nessa vida. Porque a gente ainda tem essa presença do pecado. Mas não quer dizer que a gente tem a presença do pecado que nós não somos salvos. Porque quando a gente tem essa mentalidade de que salvação é por mérito, é por aquilo que eu faço, aí a gente se enrosca. Que aí não tem como. Fala, quem vai entrar no céu? Nesse pensamento, ninguém. Mas é isso que o Evangelho propõe para a gente. É isso que a doutrina da graça nos ensina. A doutrina da graça nos ensina o seguinte: nós somos salvos sem mérito nenhum. Nós não fizemos absolutamente nada para sermos salvos. Nada, irmãos. Quem fez tudo foi Jesus. Tudo. Ele é o autor e é o consumador da fé, que é o Hebreus 12 que nós lemos. Chegamos a ler, eu acho, mas está lá no texto, verso 2, né? Ele é o autor e é o consumador, ele que faz tudo. É ele que foi o sacrifício único e suficiente. O que eu faço para contribuir para a salvação? Nada, irmãos. Não temos condição nenhuma. Por que nós não temos condição? Porque a nossa condição, quando Jesus nos alcançou, era uma condição de mortos, espiritualmente falando. O que o morto pode fazer para contribuir em alguma coisa? Nada. O que nós tínhamos para oferecer a Deus para contribuir para essa salvação? Nada. O que nós poderíamos fazer para ajudar Jesus nisso? Nada. Quem é que faz tudo? Jesus, do começo ao fim. Agora, o que cabe a gente? Cabe a gente usar ou utilizar, né? Vou colocar assim, que essas palavras eu não acho boa. Cabe a gente aceitar os recursos que Deus nos dá para nós nos mantermos salvos. Entenderam? Então, quem é que dá os recursos? Deus. Quem é que dá a fé? A Bíblia diz Deus. Quem é que vai ao encontro do homem? Deus. Quem é que pagou o preço? Deus. Cadê a parte do homem? Não existe parte do homem nisso. Não existe. Se até a fé
para reconhecer? É Deus que dá. Então a gente não tem parte nenhuma nisso. Não é por isso que então eu vou ver de qualquer forma, não. Uma vida de um salvo é demonstrado pelas suas obras. Mas e essas obras? Sou eu que faço pelas minhas forças? Não. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá condições de fazermos alguma coisa que agrade a Deus. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 10? Deixa eu só tirar uma dúvida. Ó, no Gálatas 5:18, que diz assim na minha tradução: porém, vírgula, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Isso. Entendi. A lei, essa lei da antiga aliança, essa lei do pecado, essa lei condenatória. Se nós vivemos pelo Espírito, nós vamos ainda, eu ainda vou chegar nessa parte aí, né? Mas a gente já pode adiantar para ver se a gente vai compreendendo. Aleluia! Paulo, no capítulo 7 de Romanos, a gente vai voltar nesse capítulo e eu vou detalhar mais um pouquinho. No capítulo 7 de Romanos, Paulo ele vai falar sobre a realidade de desde pequenininho ou desde muito novo, ele pecava, não tinha essa consciência. Quando ele teve essa consciência que ele era pecador, e essa consciência veio pela lei, porque se a lei não dissesse não peque, ele não saberia o que era pecar. Não cobice, se a lei não falasse isso, mas tinha um tempo que ele vivia sem lei. A gente vai estudar que tempo é esse que ele vivia sem lei, tá certo? Mas aí no capítulo 7 ele vai discorrendo, ele vai vendo uma realidade. Quando ele era religioso e pela religião judaica, ele queria, como fariseu, gente zelosa, porque tem gente assim, religiosa, não tem? Que, né, quer fazer o bem. A gente vê aquelas pessoas piedosas, aquelas pessoas devotas, dedicadas, gente que moralmente, inclusive, é um exemplo. Gente honesta, gente caridosa, gente paciente. São poucos, mas existe essas pessoas, né? Esses religiosos, gente muito piedosa, devota mesmo. Paulo, ele era assim. Ele disse o seguinte, que da geração dele, lá em Jerusalém, ele ultrapassava a todos. Era o homem mais zeloso que tinha pela religião judaica. Era uma pessoa assim que, se a lei mandasse fazer alguma coisa, se tinha alguém que procurava fazer aquilo, era Paulo. Da sua geração, era uma pessoa reconhecida. Seria hoje mais ou menos assim como uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi. Essas pessoas assim que a gente vê, né, que são gente assim bem piedosa mesmo, exemplo, gente de moral, gente honesta e tal. Só que houve um desespero em Paulo. Ele disse assim, quando ele queria fazer, muitas vezes ele queria fazer o que era certo, parece que algo maior dentro dele que levava ele a fazer o errado. Então ele vai constatar no capítulo 7, verso 24, a sua miséria diante dessa realidade. Ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso é um desespero de uma pessoa sincera, religiosa, que quer fazer a vontade de Deus pela religião, mas não consegue, porque é esforço humano. Toda religião propõe, irmãos, alguma coisa para agradar a Deus. E isso é impossível. É impossível. Até mesmo o cristianismo se propõe a agradar a Deus fazendo alguma coisa, é impossível. É impossível. A gente tem que compreender a chamada doutrina da graça. A doutrina da graça, ela fala, entre outras coisas, o seguinte, que Deus nos aceita apesar de nós, não é por causa de nós. Ah, Deus ele me ouve porque eu sou uma pessoa assim, assim, assado. Não, irmãos. Deus nos ouve por causa de Jesus. Quando Deus olha assim para mim, o André, diz assim, eu vou abençoar esse rapaz. Estou com desejo de abençoar esse rapaz. Deus é abençoador, né? Deus é bondoso, benigno. Se eu vou abençoar esse rapaz, aí Deus olha assim para mim direitinho, mas não tem nada que favoreça esse rapaz. Não tem nada que ele mereça, esse ato meu bondoso. Não tem nada, não tem nada. Essa é a condição humana, todo ser humano. Não tem nada. Mas por que Deus abençoa? Porque ele olha para Jesus. Entre eu e ele. No meio está Jesus. Aí Deus olha assim, eu vou abençoá-lo. E por que eu posso abençoá-lo? Por causa do sacrifício do meu filho, que foi propício. Não sei se eu falei para vocês na aula passada sobre a propiciação, não? 1 João, não? Então, mas eu vou falar de novo.
Então é o seguinte, a propiciação, a palavra propiciar é tornar satisfatório, né? Quem nos tornou satisfatório a Deus? Cristo. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo de número 1 e 2, né? Quem está assistindo aqui vai pensar que tem um monte de aluno aqui, né? Coisa boa, glória a Deus. Está cheio, pela fé. Vamos lá, 1 João capítulo 2, versículo de número 1 e 2. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, né? Verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo inteiro, por todos. O verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só. 1 João, a primeira carta, tá? Não é evangelho não, é carta, 1 João, a carta é lá no finalzinho da Bíblia, lá beirando já Apocalipse. Então, vai, 1 João 2, 1 e 2, vai Apocalipse, dá uma ré, na segunda esquina, terceira esquina, quarta esquina, que é 1 João, que é a primeira esquina na ré de Apocalipse é Judas, aí vem terceira João, segunda João, a 1 João, então é a quarta esquina na ré de Apocalipse, capítulo 2, verso 1 e 2, né? Acharam todos? Então, amados, não pequeis, filhinhos, não pequeis, não é isso? Mas se pecar, tens um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho. Verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo todo, de todos. Ele é a propiciação, ele é a satisfação, é Jesus que é a satisfação pelos nossos pecados. Então, quando Deus olha para mim, quer me abençoar e vai me abençoar, ele me abençoa por causa de Jesus. Aí, quando Deus olha para mim assim, ele olha a minha condição, porque a condição minha, do André, antes de Cristo e mesmo depois de Cristo, irmão, é a mesma. É porque a gente se compara em relação aos outros, né? Em relação aos outros, sempre vai ter uma pessoa piorzinha do que a gente, é fato. Então, às vezes a gente vai orar a Deus e aí no coração está assim, Senhor, a gente não ora assim, a gente não ora, mas pensa muitas vezes no coração. Se a gente for honesto, a gente vai reconhecer isso, que às vezes a gente ora a Deus, mas a gente pensa lá no fundo do coração, mas eu merecia isso, eu estou fazendo, estou me esforçando, né? Olha, Senhor, o Senhor sabe que eu renunciei até aqui por causa disso, por causa do Senhor. O Senhor sabe que eu tive a oportunidade de fazer coisa errada e não fiz. O Senhor sabe que eu sigo a regra certinha, vou para a igreja, me esforço, me dedico, faço as coisas, oro todo dia, estou até fazendo curso de teologia, Jesus. Né? O Senhor sabe, Senhor, quantos pratos que o diabo oferece para mim eu recuso. Lá no fundo do coração, se a gente for honesto, a gente pensa esse negócio. Às vezes, quando a gente está orando a Deus a respeito de alguma coisa, aí a gente vai fazer a comparação, irmão. Comparação é Senhor, não fala, eu estou falando isso aqui lá no fundo do coração, lá no canto escuro, irmão, na nossa alma, né? Onde ninguém vê, onde ninguém sabe, onde a gente não verbaliza, mas está lá no fundo. Deus sabe muito bem. Muitas vezes a gente quer se enganar que não pensa assim, que não sente assim. Mas se a gente for sincero e deixar o Espírito Santo iluminar essa realidade, a gente vai reconhecer isso. A gente compara, Senhor, mas o fulano tem, ele nem é tão dedicado igual eu, ele nem é tão crente igual eu. É verdade, não é, irmão? Se nós formos sinceros, a gente não faz essas comparações às vezes. Quando não, a gente fala assim, o filho do diabo que tem, que ele nem serve o Senhor, ele é um desgramado, desgraçado, adúltero, ladrão, desonesto, e ele tem, ele consegue, e eu não. A gente faz essas comparações, irmãos, lá no fundo da nossa alma. Se a gente for honesto, a gente vai reconhecer isso. Se a gente não reconhece isso, então o problema é grande na nossa vida, porque o pecado, inclusive, está escondendo isso de nós mesmos, não é? A não ser que a gente ache que é melhor do que, sei lá, mas depois a gente trabalha isso aí. Então o que acontece? Aí Deus olha para mim, diz assim, Deus, na sua santidade, porque Deus é santo, e diante de Deus ninguém merece nada, ninguém é nada, todo mundo é pecador diante de Deus. Estou falando de Deus santo, diante do outro não, diante do outro eu falo, não, eu mereço mais do que esse. Pode ser verdade, na minha avaliação humana, na avaliação divina não. Como Deus olha a gente é uma coisa, como a gente olha a gente é outra coisa. Como Deus olha para a gente, Ele olha para a humanidade, o que Ele vê?
pecadores passíveis do fogo do inferno. Ponto final. É sério. Deus olhou para a humanidade e buscou um justo, achou? O que diz a Bíblia? Nenhum sequer. Romanos capítulo de número 3. Quando Deus olhou para a humanidade, encerrou todo mundo debaixo do pecado, irmãos. Vocês querem ver a condição do homem? Vamos ler então o capítulo de número 3 de Romanos? Isso. Eu preciso esclarecer esse negócio, depois a gente vai continuar. Vamos tentar esclarecer isso aí. Romanos capítulo 3. Bora lá. Eu acho tão interessante essa passagem, desde o verso 9. Versículo de número 9, eu vou ler com vocês até o verso 20, tá? Capítulo 3 de Romanos, verso 9 ao 20. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado, como dizem as Escrituras Sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviarão do caminho certo. Se desviaram, né? Isso. Desviaram. Isso. Do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Não, está mais claro que isso, não dá, né? O que o texto está dizendo? Todo ser humano, diante de Deus é pecador, não existe nenhum justo, não há ninguém que busque o que é bom, todo mundo está encerrado debaixo do pecado, todos se fizeram inúteis. É que na minha versão está assim, apesar que da Daiane tá boa, né? Tá explicando e tal. Eu estou tentado a te chamar de Maíra. Então olha só, tem que saber que Maíra é um dia depois. Aqui está escrito: todos se fizeram inúteis, irmãos, não há nenhum que faça o bem. Aliás, o poeta já disse isso na música, né? Inútil, a gente somos inútil. Então, olha só, isso aqui é a condição do ser humano. É ser humano, eu, Júnior, vou te chamar de Júnior, todo mundo chama de Júnior. Eu, né? Então, chama, né? O Júnior, a Daiane, o Valdemar, a Alda, Roberta e os que estivessem aqui. Deus olha assim e diz assim: vocês todos são pecadores, inúteis, sepulcros abertos, a língua de vocês só sai aquilo que gera morte, os desejos de vocês é só fazer... Oi? Todos? Pior. O irmão falou, varão, você me inspirou agora a ler um texto de Isaías, com essa palavra carniça. Essa palavra carniça é chave. Obrigado aí, varão. Vamos lá, irmão Valdemar, capítulo 1 de Isaías, exatamente, capítulo 1, irmãos, de Isaías, capítulo 1, eu vou ler desde o verso de número 3, até o número 6, Isaías, capítulo 1, verso 3, essa palavra vai estar aqui em outras palavras, varão, vocês vão ver só, carniça.
Não tem caniça? Calma que vocês vão chegar a essa conclusão aí. Capítulo de número 1 de Isaías, verso 3 ao verso 6. Isaías está falando a respeito da condição do ser humano. Veja bem, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. O que Isaías está dizendo, os animais conhecem o Criador, e o ser humano não reconhece o Criador. Fala, não, André, mas calma aí, a gente reconhece a Trindade, Jesus, Espírito Santo, Deus. Não hoje, porque nós somos alcançados por Deus, mas antes, não, irmãos, nós não reconhecemos Ele como Criador, como Salvador e como Senhor. Tá certo? Porque Isaías é Velho Testamento. E no Novo Testamento, quem é que conhece Deus se não foi alcançado por Ele? Conhece Deus? Ninguém. Irmãos, o ser humano é ruim na sua essência. Eu estou falando de nós, seres humanos. Quando a gente aceita Jesus, nós deixamos de ser ser humano? Não. Então nós continuamos com essa natureza caída. Agora, qual que é a questão hoje? A questão é que essa nova natureza nos dá condições de adorar a Deus, de reconhecer o nosso pecado, de se arrepender dele. Estão entendendo aqui a questão, a realidade? Nós ainda somos pecadores, mas redimidos, mas não deixamos de ser pecadores. Só que nós não vivemos mais na prática do pecado, mas ainda nós pecamos. Mas quando nós pecamos, Deus nos fulmina? Não. Por quê? Por causa de Jesus. Por que Deus manda o raio, irmãos, em nós quando a gente peca? Por causa de Jesus. Por que Deus nos abençoa? Por causa de Jesus. Então, onde eu entro nisso? Em lugar nenhum. Eu sou passivo nisso. Quem é ativo nisso? É Jesus. Tanto para Deus me abençoar, quanto para Deus não me fulminar. É Jesus, irmãos. É Jesus. O Evangelho ensina isso. A religião ensina que nós temos algum mérito naquilo que fazemos. E aí, eu não estou esquecendo de nenhum texto que eu pedi para vocês lerem. Eu quero voltar em 1 Coríntios, depois que eu ler aqui, tá? Para completar esse pensamento. Eu só estou tentando mostrar para você a condição do ser humano. Ser humano nós hoje. É porque, infelizmente, os evangélicos acham que são melhores do que os outros diante de Deus, e não são, irmãos. Nós somos culpados da mesma forma, só que nós reconhecemos que nós temos uma pessoa que se fez culpado por nós. Então nós continuamos sendo pecadores diante de Deus, passivos do fogo do inferno? Não, porque Jesus resolveu isso. Mas ainda há em mim uma velha natureza. Mas eu sou salvo mesmo tendo essa velha natureza de pecando uma vez ou outra? Sou salvo. Agora, qual que é a diferença então minha para o outro que não é salvo? É porque quando eu peco, aquilo me causa tristeza, irmãos. Quando eu peco, eu não acho aquilo normal. Quando eu peco, eu vou aos pés de Jesus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixa voltar a essa prática. Não é, irmão? Não é assim que funciona? Não é assim que a gente vive? Então nós somos pecadores. Nós somos melhores daquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus? Não somos melhores, não. Na essência somos a mesma coisa. Só que hoje eu dou graças a Deus que eu fui alcançado pelo Evangelho. E aí, nesse reconhecimento que eu não fiz nada, então eu não sou melhor do que o outro. Eu só fui alcançado antes, e o outro ainda não foi alcançado. Então eu não posso achar que diante de Deus eu sou melhor do que ele, porque eu não fiz nada para ser salvo. Foi Jesus que fez. E eu vou levar essa notícia para outro pecador. Fala: Jesus quer te salvar porque me salvou. Se me salvou, pode te salvar também. Se eu fui alcançado, então você pode também. Se o poder do sangue de Jesus transformou a minha vida, também pode transformar a sua. Qual é a diferença entre eu e ele? Nenhuma. Diante de Deus, não. Agora, só qual é o problema? É que a gente socialmente classifica pecado, não é? A gente fala assim: não, homossexual é assim, é o Satanás, né? O homossexual é o pior perdido que tem. Tanto é que entra na nossa igreja e a gente fica sem jeito, não é? Agora, e se o mentiroso entra? O 7-1? Não, normal, tranquilo. Não, e se o cara assim, tem 2, 3 mulheres? Não, aceita aí, aqui é o lugar do amor, aqui a gente vai pregar a palavra. Mas se entra a prostituta, e a gente conhece que é a prostituta, fica meio sem jeito, não é? E se entra de repente o cara que é um traficantezão assim, entra na igreja, a gente fica assim: opa, por que a gente faz isso? Porque a gente acha que tem pecados e pecados. Tem pecados que a gente
tolera, consegue lidar e outros não. Mas Deus olha assim, irmãos? Não. Deus olha o ser humano, todos eles, como pecadores. A gravidade do pecado diante de Deus é a mesma. É por isso que se a pessoa rouba, mata, trafica, se prostitui, adultera e faz um bocado de coisa ruim, socialmente que a gente considera que é ruim, moralmente ruim, essa pessoa vai ser condenada eternamente, vai para a perdição eterna. Se uma pessoa não faz tudo isso, ou seja, o cara não é um adúltero, vamos colocar assim, o cara é um bom pai de família, um esposo fiel, não é um adúltero, fiel, pai presente, né? Carinhoso, respeita seus filhos, é um cidadão que paga os seus impostos corretamente, não faz gambinete, entendeu? Não faz assim, não compra nada pirata, CDzão pirata, que financia a criminalidade, inclusive, não burla as leis, entendeu? Não paga quebra no CNH quando vai tirar, não dá lá um negocinho lá, um cafezinho lá pro guarda para não tomar multa. Existe gente assim, que é honesta. Mano, tem gente mais honesta e moralmente melhor do que muitos cristãos, hein? Não é? Mas deixa pra lá, outra vez a gente volta nesse negócio aí. Porque tem crente aí que acha que é tão bom, e tem pecador que moralmente é melhor do que ele. Melhor. Tem crente caloteiro, tem ou não tem? Tem, claro que tem. E aí quando a gente vai evangelizar alguém, a pior barreira que a gente encontra na evangelização é o mau testemunho dos irmãos. Porque aí o cara fala assim: rapaz, você está falando que eu preciso de salvação? Eu preciso de Jesus? Como assim? Aí o cara fala: não faço isso, sou um bom pai de família, honesto, e nem sou igual uns crentes lá que é meu vizinho, inclusive é da tua igreja, viu? Que o cara lá, ó, eu vejo as gritarias, brigando, quebrando pau com a esposa, não respeita, lasca o pau nos filhos, não educa, não é? Inclusive lá na mercearia na esquina lá, ele compra e não paga. Aí a gente vai trabalhar essa questão depois em outra matéria. Como que a gente lida com isso? Como que a gente evangeliza a partir da graça? Porque da desgraça é fácil. Você chegar para o desgraçado e falar: você é um ladrão, um lazarento, você precisa de salvação, rapaz. Você é uma prostituta, você é um adulto. É fácil não a gente mostrar o pecado da pessoa quando esse pecado é notório e socialmente isso é rejeitado. Agora, quando é essa pessoa, o que a gente faz? Aí essa pessoa que não faz tudo isso também da mesma forma será condenada à perdição eterna, mesmo essa pessoa moralmente tudo certinha, religiosa e tal. Por quê? Porque essa pessoa ela não será salva pelas obras que faz, pelo mérito que tem. Ela não será salva porque não aceitou a Cristo como Senhor da sua vida. E a outra, irmãos, que fez tudo e tal, e aí aceitou Jesus, se arrependeu, ela será salva. Por que será salva? Porque reconheceu Jesus na sua vida. Aí alguns não entendem isso. Por quê? Ele é justo, paga seus impostos, tudo bem. É justo diante de quem? Não, para ele, a sociedade. Não, mas a gente está falando com Deus, Ele que é o juiz, não é a sociedade. Não, assim, eu digo assim, a pessoa que perante a sociedade, a pessoa ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa correta. Sim. Não aceitou Jesus. Aí chega lá no grande dia, nossa, mas eu fui uma pessoa honesta, paguei meus impostos, não roubei, Sim. mas se não aceitou Jesus, não vai entrar. Aí, vamos supor, eu aceitei Jesus, mas fazia um monte de coisa que era errada e vai entrar. Sim. Não é justo? Vocês acham que não é justo? Podia dar um crédito, né? Então, vamos ver. Aceitou Jesus? Esse pensamento, que pensamento é esse? É humano, ele não é bíblico. Sim, humano. Sim, então, é humano. Então não é bíblico. Porque o que a Bíblia diz? Que esse que fez tudo certinho, diante de Deus, ele vai ser justificado? Ele será justificado? Não, porque não aceitou Jesus. Isso. Então quem vai ser justificado? Quem aceita Jesus. Quando um mau elemento aceita Jesus, o que a Bíblia diz? Ele é absolvido, ele é justificado, ele é tido diante de Deus como inocente, porque ele aceitou e reconheceu que ele não podia se salvar e precisava de um Salvador.
Agora essa pessoa que não fazia tudo isso, ela se julgava então justa diante de Deus, ela não é justa, porque nenhum ser humano diante de Deus é justificado. Você que leu para nós, não foi isso que nós lemos? Por exemplo, eu acho que o Brasil tem 500 anos. O Evangelho no Brasil tem 100 anos. Não é não. 150 no máximo. Não, tem bem mais. A irmã está falando do pentecostalismo. A igreja pentecostal chegou a 100 e pouquinhos. O evangelho chegou aqui no descobrimento. Descobrimento do Brasil? 1500 e alguma coisinha. Sério? Vamos lá. A gente vai ter uma matéria chamada História da Igreja. Não se preocupa não, que eu vou trazer para vocês gráfico, data exatamente, fulano quem trouxe ou não trouxe o evangelho. A primeira igreja brasileira foi entre índios. Tá certo? Sim, primeira igreja brasileira, igreja no Brasil, foi entre índios. Esqueci o nome do irmão lá, indígena inclusive. Então, percebe que falta informação para nós, é por isso que a gente às vezes vai... A informação bíblica que falta inclusive é justamente essa de ter esse pensamento, que é o pensamento das pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem as Escrituras Sagradas. Isso não é justo. Mas por que dizem que isso não é justo? Porque pensam que alguém é justo diante de Deus. E a Bíblia diz que ninguém é justo diante de Deus. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o ser humano não conhece Deus, não entende Deus. Verso de número 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis. Olha a condição que está, irmão Valdemar, você trouxe aquela palavra carniça. Olha a descrição de Isaías para a condição humana: toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até o alto ou até a cabeça, não há nele coisa sã, sadia, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem delas amolecida com óleo. Ou seja, o corpo, figuradamente falando aqui, do alto da cabeça até a planta dos pés, é como ferida cheia de pus, e nem elas espremidas, e nem saradas. Ou seja, o ser humano diante de Deus é uma carniça pura. Quer ver as justiças diante de Deus como que é? Vamos ler o texto de Isaías ainda? Bora, Isaías? Isaías. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, eu acho que é 64. Isaías. Irmãos, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desses assuntos, tá? Ou desse assunto. Isaías. 64? Eu acho que é, meu irmão, deixa eu confirmar aqui. Isaías. Eu vou pegar essa pessoa, o que a Bíblia diz sobre essa pessoa, que ela é a pessoa assim mais justa que a gente conhece, moralmente falando, uma pessoa assim. 64 eu disse, né? Imagina assim uma pessoa, essa Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, quem mais? Pensa uma pessoa boa assim, uma pessoa boa. Vocês conhecem na história, mundialmente, hoje ou que já morreu? Pessoa boa. Tá difícil de achar aí por quê? Ué, é tão difícil assim de achar? Martin Luther King. Não, mas ali era um crente, né? Ali era um crente. Né? Pastor batista, inclusive. Pastor da Igreja Batista dos Estados Unidos. Né? Mas tudo bem, então vamos ver ele. Não, mas ele é um regenerado. Eu queria ver uma pessoa boa assim, e que não professava Jesus, e que não reconhecia Jesus como Salvador. Não, uma pessoa assim, é uma Madre Teresa de Calcutá, talvez seja mais recente, né? Mandela. Madre Teresa de Calcutá, Mandela, tá tudo aqui, né? Pertinho de nós aqui. Na história eu estou falando. Então o Mandela da vida. Imagina o Mandela, um cara assim, fantástico, deu a sua vida em prol das outras pessoas e tal. Ele sofreu uma coisa absurda, né? Décadas e décadas preso por causa das outras pessoas, não foi por causa dele não. E ele teve a oportunidade de se safar daquilo lá. Seria mais um safado, querendo se safar. Todo ser humano ele tenta se safar, porque todo mundo é um safado. Todo ser humano. Imagina essa pessoa. Então essa pessoa boa, caridosa, que deu a sua vida em favor dos outros,
Olha o que a Bíblia diz dela, no capítulo 64 de Isaías, versículo de número 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Todas as nossas justiças, irmãos, ou seja, os melhores atos que o ser humano pode produzir diante de um Deus santo, é como trapo de imundícia. Esse trapo de imundícia é como se fosse, no original mesmo, né? É uma roupa cheia de fezes. O trapo de imundícia é isso. Como eu estou com um neném novo, eu sei muito bem, é uma fralda. Tá certo? A fraldazinha que foi feita o número 2. Então o trapo de imundícia é essa roupa cheia de fezes. Diante de Deus nós somos, irmãos, nós estamos falando de um Deus santo. Nós estamos falando de um páreo nosso, de um parça nosso. Ele não está falando de um ser que se parece conosco. Não, nós estamos falando de Deus que é santo, 3 vezes santo, que não pode ver a maldade, que não tem contato com o pecado, que não sabe o que é no seu ser pecado de forma nenhuma. Deus bom, justo, misericordioso, compassivo, generoso, amoroso, justo inclusive. É desse Deus que a gente está falando. Então diante dele todos nós somos pecadores, todos nós seres humanos. A gente está falando aqui de uma condição humana, irmão. Não estou falando de fulano, de ciclano, de beltrano. A Bíblia fala do ser humano na sua essência. É mau, o ser humano é ruim. Vocês acham que a gente não é ruim? Vocês acham que tem gente que fala assim, nossa irmão, você é uma pessoa boa. Não, ele nem conhece ele, nem eu. Para falar que um ser humano é bom, não tem como. Chegaram diante de Jesus, disseram assim, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que tu me chamas bom? Só Deus é bom. Não é que Jesus não era bom, Jesus. Mas quem estava se aproximando de Jesus, estava vendo Jesus como um rabi, como um mestre, como religioso, sabe? Como líder religioso, né? Aí, quando esse homem estava enxergando Jesus como meramente um homem religioso, uma pessoa boa, um ser humano bom, Jesus disse, não, o ser humano não é bom. Na essência do ser humano não tem bondade nenhuma. O ser humano é ruim por natureza. A gente vê isso desde criancinha. É que em alguns isso é mais evidente do que outros, não é? Então tem gente que é ruim, mesmo que a gente fala assim, nossa, como pode ser cruel desse jeito? Mas todo ser humano é a mesma essência, o mesmo barro, mesma origem. Todos nós viemos desse Adão pecador, tá certo? Em todos nós, desde criancinha se vê, irmão. Desde pequenininho se vê o egoísmo, a irritabilidade, a tendência de não reconhecer nenhuma culpa, né? Aquela questão mesmo da raiva, do descontrole, da explosão, do egoísmo forte. Isso desde criancinha. A criança, ela é egoísta por natureza. Vocês acham, eu tenho que falar isso para minha esposa, vocês acham que o bebê tem relação de amor com a mãe? Que a coitada da mãe acha que o bebê a ama de paixão, né? Um amor pronto, um amor de mãe, um amor de filho e mãe. O menino quer saber do peito, do que sai dali. E o pai, ele quer saber do quê? Da segurança. A segurança, é sério, da segurança que ele sente, do calor que emana do corpo do pai e aquece-o. Ele liga a questão, é igual ao animal, desculpa a comparação, mas a criança é idêntico ao animal na identificação, e vai comparando. Se me deu comida, me deu água, me deu banho, me deu casa, eu amo, eu gosto. É o cachorro, irmão, não é? O cachorro é assim. O ser humano, no seu estado mais primitivo, que é o bebezinho, o que ele assimila? Ele assimila assim, peito, comida, limpo, banho, cuidado. Isso não é consciente, é inconsciente. Estou falando de intuição, estou falando de instinto, melhor dizendo, de instinto. Tá certo? As mães e as mulheres se decepcionam. Amor só é amor por conta da consciência. E a criança tem consciência de alguma coisa? Lógico que não tem. Mas ele sabe que sou eu. Lógico que sabe. Ficou 9 meses ouvindo a tua voz, o sangue correndo ali. Lógico que sabe que é você, que é uma pessoa. Ele sabe no sentido de experiência animal.
biológica, jamais de consciência humana. É uma decepção enorme, né? Não é? Que a mãe fala assim, me ama coisa nenhuma, ama nada, vai amar qualquer peito que der leite, vai amar qualquer colo que o pegue, vai amar qualquer mão que o limpe e dê esse aconchego, essa segurança, qualquer uma. Tanto é que pega uma criancinha, dá para outra mãe, vai amar do mesmo jeito, vai querer do mesmo jeito. Amor é só por conta da consciência. Está vendo como a gente não sabe um monte de coisa e a gente acha que... Não, a Bíblia vai dizendo para nós o que é a realidade da vida e das coisas. E vai mostrando para nós o que o pecado faz na nossa vida. Que vai nos tirando toda essa compreensão daquilo. E como que a gente sabe então? É aquilo que a Bíblia, porque a gente tem que recorrer à Bíblia. É a Bíblia que a gente recorre. Então o melhor ser humaninho diante de Deus, seus atos bondosos diante de Deus é como um trapo de imundícia. Não tem nenhum. Então a gente não conhece Deus, a gente não conhece a gente. Não conhecendo Deus, a gente não conhece a gente. Quando a gente não conhece Deus, a gente acha que a gente é aquilo que não é. E a Bíblia diz que aquele que ele é mau, todo mundo é mau, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quem pensa ser o que não é, engana-se a si mesmo, diz a Bíblia, né? Então quem que a gente pensa que é? Aquilo que a gente não é, justo, bom. E aí a gente vai enganando a nós mesmos e enganando os outros. E a gente engana melhor os outros, mostrando aquilo que a gente não é. Se desse assim, irmão, cada culto, assim, um raio-x da mente, do coraçãozinho de cada um, vocês não tinham noção. Nossa Senhora dos Evangelhos. Ia ser um negócio terrível. Irmão, ó, se vocês querem saber de uma coisa, o primeiro homicídio que existiu na história humana foi no culto. Lugar perigoso é culto. O Caim e o Abel estavam cultuando a Deus, oferecendo oferta a Deus. Primeiro homicídio no culto. Entre dois irmãos. Irmãos, nós somos perigosos. Cuidado. Cuidado, né? É esquizofrênico. Todos têm. Sabe o que acontece, amados? Acontece que a graça de Deus refreia na nossa vida muitas coisas. Porque a graça de Deus refreia em nossa vida muitas coisas. Refreia, rédea, segura, contém. Frear também, refreia, freia, breca. Porque a Bíblia diz aqui que a condição do homem é o quê? Os seus pés correrem ligeiramente. Se não há um freio de Deus na vida da maioria das pessoas, a gente acaba um com o outro, irmãos. Quando às vezes a gente vê assim uma pessoa calma, mansa, tranquila, aí a gente ficou sabendo que ela foi lá e matou a outra. Jamais a gente esperava aquilo daquela pessoa, não é? Por quê? Porque ela enganou bem. Porque muitos enganam bem. Agora o cara que é bruto, violento, aquele a gente espera que mate, né? A gente espera, a gente fica até ressabiado, cauteloso. Agora aquele manso, aquele Moisés da vida, homem mais manso em toda a terra, como que a gente ia esperar que ele ia matar o outro e esconder ainda o corpo? Ó, não é, irmão? Então, nossa, aí assim, quando casam os dois jovenzinhos enganados, eles casam, aí dá aquele primeiro ataque de fúria do esposo ou da esposa, aí um olha para o outro assim espantado, né? Porque no namoro, noivado, aquilo não foi revelado. Nunca pensei que você fosse capaz disso. Nunca esperava. É claro, o outro enganou bem. E esse inocente que não sabe de nada, não é? Sabe de nada, achou que o outro era um santo, uma santa. Disse, nossa, uma carinha de anjo, de meiga. Como que pode desse jeito? Irmãos, nós somos assim, seres humanos. Exatamente, essa é a questão. O pecado, você está dando risada, mas tem muita gente chorando por conta disso. E nós já choramos por conta disso. E fizemos muita gente chorar por conta disso. Por revelar quem nós éramos. Amada, o negócio é sério. Não é não? Eu já ouvi essa frase. O que eu estou falando aqui é a realidade da vida, irmão. É nua e crua, não é?
é nua e crua, não tem pintura aqui religiosa. Nós somos assim. Se nós em nossas igrejas fôssemos tratados no sentido disposto à nossa natureza, como nós éramos de fato, nós, irmãos, estaríamos todos os dias aos pés de Cristo dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Mas a maioria de nós se aproxima de Deus dizendo: Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, não sou como esses pecadores lazarentos, desgraçados, filho do diabo. Na nossa igreja a gente é ensinado de alguma forma a agir e pensar assim, não é? E sentir assim, não é? Eu estou pegando o texto da Bíblia lá, que o cidadão, ele foi no templo de Deus e orou: Senhor, olha, se auto-justificando, Senhor, jejuo, dou o dízimo e nem sou como esse pecador. Aí o pecador nem ousa levantar os seus olhos aos céus, fica batendo no peito: tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus pergunta: quem desceu para a sua casa justificado? O pecador, irmãos, que reconheceu quem era. E o religioso, que é a maioria de nós, que acha só porque agora é crente, só porque dá dízimo, só porque ora, só porque está na igreja evangélica, não é? Aí a gente acha que é melhor do que os outros, e a Bíblia ensina não. Pessoas são justificadas diante de Deus aquelas que reconhecem que não são dignas de serem abençoadas por Deus, irmãos, que reconhecem que se Deus faz alguma coisa na vida dela é por causa da graça, do favor imerecido de Deus sobre sua vida, porque reconhece que é pecador. E porque reconhece que é pecador, é salvo. Todo aquele que reconhece que é pecador, é salvo. Quem que é digno de tomar a ceia? Eu já falei isso aqui, eu acho que outra vez aqui para vocês. Quem é digno de tomar a ceia? Ninguém. Quem está digno de tomar a ceia? Aquele que reconhece que não está digno, que não é digno, é esse. E aquele que chega na avaliação, assim, deixa eu pegar o calendário, 30 dias atrás, até a última ceia, não, tá bem, tá bem. Estou aqui, Senhor, eu dou-te graça, Senhor, porque eu tenho condição de tomar essa ceia e vou tomar. Mas Jesus disse: não, você não está discernindo o corpo do Senhor. Então a gente tem que tomar, mas com a... na convicção que não é digno daquilo. Mas por que eu faço? Porque eu confio no sangue de Jesus. Por que eu vou participar daquele ato? Porque eu tenho a convicção de que eu não mereço, mas Jesus me dá recurso pelo seu sangue e pelo seu sacrifício. Senhor, eu estou aqui diante de ti, ó Pai, te agradecendo, porque eu sei que eu não sou digno, mas eu dou-te graça, por causa do teu Filho Jesus que morreu no meu lugar, e por isso, por causa disso, eu estou aqui diante de ti, e posso falar contigo, e posso desfrutar dessa comunhão, por causa de Jesus. Não é pela minha vida de oração, não é porque eu sou melhor do que o outro, não é porque eu estou há 20 anos na igreja e não desviei, não é por nada disso, irmãos. Nós somos pecadores, diante de Deus nós não merecemos nada, nada. Mas olha, vou te falar, eu faço, e tem gente que faz mesmo, não faz? Evangeliza, renuncia um monte de coisa, é fiel a Deus. A gente vê aquela pessoa assim dedicada, vai para missões, ou dedica a sua vida para cuidar de um monte de gente ingrata na igreja. O que tem de gente ingrata na igreja não é brincadeira, não é? É igual assim, irmão, homem de Deus, irmãos, tem uma estatística que diz que eu estou falando aqui estatística de ser humano, inclui crente também, que é ser humano, continua sendo, não é anjo não, né? Ser humano, continua sendo ser humano. 95% dos seres humanos, homens, já tiveram contato com pornografia na internet, incluindo crentes. E os outros 5% não tem internet. Ele sabe. Oi? Você acha que você não prestou atenção na segunda? Não tem contato na internet, não. Pensa, lógico que pensa. Um homem, irmão, pode perguntar para um pastor, ele não vai confessar porque ele não é doido de confessar isso. Mas se ele fosse confessar, fala assim: ô varão, irmão, nunca veio um pensamento na sua cabeça, você nunca sonhou assim com a mulher pelada, nunca. Se ele for honesto, ele fala: claro que já, meu irmão, você sabe também que você é homem. Aí as irmãs ficam apavoradas. É safado então? Então não é crente? Não, irmãos. Nós estamos falando aqui
de pensamentos que vem na nossa cabeça que a gente nem sabe de onde vem direito. Tem uns que vêm dos quintos mesmo, a gente sabe. Mas outros vêm da nossa natureza. O pensamento ainda, irmãos, nós sofremos essa influência no pensamento, ainda no sentimento. Ainda a gente fala coisa que não deve, pensa coisa que não deve, faz coisa que não deve. Os irmãos sabem aqui, nós vamos saber, nós três aqui, todos os homens que estivessem aqui iam saber. De vez em quando, irmão, a gente que é casado, não é porque a gente é infiel, é desonesto, não é crente não. É porque não tem jeito. Isso quer dizer o quê? Que a gente não é crente, que a gente não é sincero, que a gente não é honesto, que a gente não ama Deus? Não quer dizer isso. Porque se a gente fosse desonesto, se a gente não fosse crente, nós cobiçaríamos as mulheres, nós íamos atrás das mulheres, nós homens. Mas isso continua ou não? Não vou colocar você aqui nesse negócio não, quer dizer. Mas tu que não está com a esposa perto e eu que não estou com a esposa perto. Deixa quieto, vou eu só aqui. Tá quieto aí, não vou comprometer vocês não. Eu, André, irmãos, há quase 20 anos que sirvo a Deus. Há quase 20 anos. Vejo mulher bonita todo dia na rua. Eu vou falar que eu nunca olhei para nenhuma dessas mulheres, nunca olhei. Não estou falando que eu olho para todos, que eu não sou tarado não é isso. Mas vocês acham que eu nunca olhei para essas mulheres e uma vez ou outra eu falo assim, nossa, ó, se eu possuísse aquela mulher? Você acha que eu nunca pensei isso? Aí você fala assim, André, se você pensou isso então você não é crente. Não, irmãos, não. Sabe por que eu sou crente, que eu amo a Deus? Que quando eu pensei isso, eu falei, Jesus, me ajuda, Pai. Eu não quero viver no pecado. Eu não quero te desagradar. E não é muitas vezes por conta da minha esposa não, hein? Porque tem hora, irmãos, tem hora em matrimônio que se for só por conta do respeito ao cônjuge, a gente trai, a gente faz o que não deve. Se for só por causa do respeito ao outro, porque tem hora no matrimônio, é ou não é? É ou não é, irmão? Não é? É igual o irmão perguntou assim, irmão, você que de vez em quando dá palestra para casais aí também, você nunca está 15 anos, agora dia 31, agora eu faço 15 anos de casado, agora, 31 de maio, 15 anos de casado. Dia 16 de maio de 99, pedi minha esposa hoje em namoro. Dia 25 de dezembro de 99, pedi ela em casamento, né? Nós noivamos então. E no caso 31, porque 30 é aniversário dela, 30 de maio é aniversário dela, e 31 é aniversário de casamento. No caso de 2003, nós casamos. Então, varão, tem que guardar data, isso é questão de sobrevivência, aprendi isso. Então o que acontece? Lembro do cenário. E o aniversário dela, você lembra? Dia 30 de maio. 30 de maio. 30. Você tem que estar presente agora. Dia 12 de maio, dia 16 de maio, dia 30 de maio, dia 31 de maio, dia 12 de junho. Quem aguenta? 5 presentes em 30 dias. Exatamente 30 dias, né? Do 12 ao 12, né? Meu Deus, que prova. Meu filho já falou assim, pai, quando eu começar a namorar, eu vou perguntar a data de nascimento da menina, dependendo. Então o que acontece, irmãos? Meu Deus, falar besteira, né? Do respeito da esposa e tal. Tá, perguntaram para mim, você que dá palestra para casais assim, você nunca pensou em divórcio desses 15 anos? Não, divórcio não, só em homicídio. Não, tem hora que a gente quer matar a mulher, é ou não é? Tem hora que você de fato tem desavença. Isso faz parte do matrimônio cristão, abençoado inclusive, faz parte, é inevitável, uma questão que é inevitável, né? É lógico que o que vai fazer diferença é como você resolve os problemas, não é? Os problemas não tem jeito. A gente que é casado há 20, 30, 40, 50 anos que for, você pergunta lá, tem problema? Lógico que tem, irmão, claro que tem, mas como que você lida, como que você se comporta a partir desse problema? Aí que vai falar se é maduro ou não é maduro, essa é a questão. Mas aí voltando um pouco então, eu não traí a minha esposa nesses 19 anos de relacionamento, desde o namoro, de 99 até hoje, 19 anos. Foi, na verdade, por conta da minha fidelidade a Deus, primeira coisa. Porque se eu não fosse fiel a Deus, não temesse a Deus, com certeza, em vários momentos desses, eu poderia ter traído ela. Até mesmo pelo ambiente que muitas vezes se instalou no nosso relacionamento. Quando o Josézinho lá do Egito,
a mulher que era bonita, pense numa mulher bonita, era aquela mulher, não é possível que fosse uma baranga, mulher de um homem importante daquele, não era. Já viu homem importante ter baranga? Difícil, né? Até as barangas ela vira mulher boa, porque o cara vai lá, é plástica, é tudo. Então, mulher bonita de Potifar. Quando a mulher tentando José, um menino, irmão, assim, era um jovem, cheio de vida, cheio de hormônio e tal, longe da sua terra, longe da sua família, e a mulher insistindo com ele, a mulher do chefe, insistindo, deita comigo, José, deita comigo, José. Ele disse assim: eu pecaria contra Deus e contra o meu Senhor? Por que ele não pecou contra Potifar? Porque ele temia primeiro a Deus, irmão. Vocês percebem essa realidade? Né? Então a gente muitas vezes, a gente se pauta em coisas erradas, e aí a gente começa aí a se apoiar em areia movediça, em moralidade, em ética, por conta do meu testemunho, a minha fama. É por causa de Deus, é por conta de Deus. Diga, varão. O inimigo usa muito a mulher, né? Para o homem, sim. Para o homem, né? Porque o homem, geralmente, não usa a mulher, ele vai na mulher por pecado. Claro. O inimigo é a mulher. O pecado, irmão, o pecado para o homem, existem alguns pecados para o homem, veja bem, quando a gente entende essa diferença entre o homem e a mulher, as características, a gente sabe, o que o homem é tentado, a mulher não é, o que a mulher é, o homem não é. Isso é um fato, não é? A vaidade demasiada, dificilmente é um pecado que o homem comete, mas a mulher é muito mais propensa para isso. A prostituição, o adultério, ele é muito mais forte para o homem do que para a mulher. O sexo para o homem é a coisa assim de vida ou morte. Para a mulher, irmão, uma noite bem dormida é melhor do que o sexo, uma barra de chocolate é melhor do que o sexo. O homem pode estar assim destruído, acabado, brigou com a mulher, mas o sexo é vital, é importante no casamento. Então há essas distinções também. Então, para o homem, a Bíblia tem uma recomendação a respeito desse pecado sexual, ou do pecado sexual, que não é resistir, porque o homem não resiste. O Josézinho, vamos voltar ao José, o que ele fez? Ficou lá, dizendo assim: não, Senhor, diante da mulher, a mulher assim, desnuda, e arrancou a roupa dele, e disse: não, Senhor, me dá graça, Pai, graça, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, né? Me ajuda. E ele vendo lá toda aquela cena e tal, me ajuda, Senhor. Não, irmão, deu o pé, correu. E o que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 18? Foge da prostituição, corre. Ele diz: resista ao diabo. O diabo dá para resistir. Agora o pecado sexual para o homem, irmão, é uma luta. A gente precisa conhecer as limitações, né? Que a gente está falando, aquilo que o pecado fez em nós. Aquilo que o pecado fez em nós. É preciso ser muito cheio do Espírito Santo para renunciar ao pecado sexual, irmão. O homem casado, o homem de Deus. É preciso ser cheia do Espírito Santo, a menina bonita, não usar a sua beleza para manipular as outras pessoas. É preciso ser muito cheio do Espírito Santo, uma pessoa que está passando necessidades, inclusive físicas, necessidades mesmo de básicas da vida, para renunciar a um dinheiro fácil. É preciso ser cheio do Espírito Santo e a dependência de Deus, para o pastor ele não se aproveitar da fé alheia e não manipular os outros. É preciso ser cheio do Espírito Santo para não ir com a multidão que está dando certo, né? E ele não vá com essa multidão e faça o que é certo, mesmo tendo dificuldades, prejuízos, e não sendo reconhecido pelos outros como um homem de sucesso. É preciso Deus na vida, senão não tem jeito. Nós precisamos de Deus. Por que a gente serve a Deus? Nós servimos a Deus. Por quê? Porque a gente se deu conta que não dá conta sozinho da vida. Por isso, irmãos, porque aquele que acha que pode fazer as coisas, ele não precisa de Deus. E tem crente que acha que não precisa de Deus. Tem crente que acha que ele tem alguma coisa para oferecer a Deus. E é por isso que nessas orações de doido que a gente faz, a gente reivindica coisa de Deus. E o absurdo que a gente ouve dos pregadores: profetiza, decreta, exige de Deus a promessa, reivindica a promessa, né? Tem gente que ora a Deus citando o texto bíblico como se Deus nem soubesse onde estava o texto bíblico. Senhor, como diz a tua palavra no capítulo tal, versículo tal, aquela promessa que o Senhor fez. Não, como assim? A gente está falando com quem? Com ídolo? Que parece que é com ídolo, com Deus pagão. Deus mesmo, a gente tinha que se aproximar assim: Senhor, te agradeço,
Senhor, eu te agradeço. Senhor, muito obrigado. Te agradeço. Te agradeço, Pai, pela possibilidade de dirigir a Ti oração, de ter uma consciência de que o Senhor existe. Senhor, obrigado por ter essa possibilidade de desfrutar da Tua presença sobre a minha vida. Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro, Senhor. Te agradeço, Pai, por ter a oportunidade de viver e de elevar o meu pensamento e a minha voz diante de Ti. Senhor, eu te agradeço. Eu vim aqui só para Te agradecer e Te adorar, Pai. Quero louvar o Teu nome, quero glorificar a Ti, porque o Senhor é generoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso. Senhor, eu te agradeço. Obrigado. E embora. Quando voltasse de novo, Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor me dá um coração grato, apesar da dificuldade que eu estou vivendo. O Senhor tem me ensinado que, apesar de eu ter essas privações, eu tenho tudo, porque o Senhor é meu pastor e o Senhor não me falta. Essa seria a interpretação correta do Salmo 23, tá certo? O Senhor é meu pastor e o Senhor não me falta. Essa seria a interpretação correta lá dos escritos originais. Não é nada das coisas materiais me faltará, não é não. Senhor, o Senhor é meu pastor e o Senhor não me falta. O Senhor não me deixa na falta da Tua presença, porque se nós precisamos, e nós precisamos unicamente para viver da graça de Deus, da presença de Deus, e se a presença e a graça de Deus não nos falta, então nós não temos falta de nada, irmão, não é? É que a gente ainda é gente que não tem fé nenhuma, não tem fé nenhuma. A gente é gente de pouca fé, não é de bully, é o bully, né? É pouca fé. Gente sem fé nenhuma. Então, porque se a gente fosse minimamente inteligente e usasse essa massa cinzenta, a gente reconheceria que se Deus não deixa, irmãos, um passarinho sem a comida, que Deus não deixa um lírio sem roupa, se a gente usasse essa inteligência, a gente saberia, está tudo certo, Deus vai cuidar de mim. Naquilo que é essencial, Deus vai cuidar de mim. É ou não é? Então, se a gente tem a presença de Deus, o que nos falta? Nada. Ah, mas eu estou doente, estou com a dor desgraçada, eu precisava da cura. Não, melhor do que a cura é a graça de Deus. Estou precisando de emprego, melhor do que emprego é a graça de Deus. Eu estou precisando de uma solução para essa situação, melhor do que a solução é a graça de Deus, irmãos. A minha graça te basta, Deus disse para Paulo, em uma situação muito angustiante, que a gente nem sabe o que era, mas era um negócio ruim. Fez o homem orar 3 vezes, pedindo desesperadamente, fez campanha, 3 sexta-feiras de jejum no monte, e oração. Paulo, Senhor, faça de mim esse negócio aí, tira de mim esse filho, remove esse negócio. E Deus disse, não vou não, você vai continuar a vida toda sua com essa dificuldade aí. Já pensou se Deus dá uma resposta dessa para a oração? Quem desvia, irmão? Sério, que é isso? Então eu vou servir o Senhor não, né? Percebe o que o pecado faz com a gente? O pecado faz com que a gente não compreenda um monte de coisa do Evangelho, um monte de coisa de Deus, que a gente nem se conheça. Isso é o pecado. O poder do pecado, ele é muito grande, irmão. Só tem um meio da gente vencer isso. A gente vence o poder do pecado confiando na graça de Deus, debaixo do sangue de Jesus, na dependência do Espírito Santo, acreditando no Evangelho, independente das circunstâncias internas ou externas. Não é brincadeira não o pecado, né, irmão? Não é? A gente não dá conta do pecado, de enfrentá-lo, de solucioná-lo, não dá conta. O que a gente podia fazer? Nada. Então o pecado nos mostra isso, né? Ou aliás, a Bíblia nos mostra que o pecado fez isso com a gente, fez todos nós inúteis, gente assim que, carniça pura, todos nós, inclusive nós, mas nós somos muito gratos a Deus, muito gratos, nós crentes, muito gratos, porque mesmo a gente tendo essa condição diante de Deus, Ele nos amou, Ele nos alcançou, Ele nos deu o privilégio de termos essa consciência. Porque o que o pecado pode fazer de pior, acredito eu, é fazer com que a pessoa não reconheça que ela é pecadora, não é? Que ela não precisa de Deus. Isso é a pior coisa que o pecado pode fazer, afastar tanto essa pessoa de Deus, que essa pessoa já não tenha mais. Foi isso o que o diabo fez lá no Éden, é o que eu queria falar hoje, mas acho que não vai dar, não deu.
O que o diabo fez? Disse assim, ó, vocês não precisam de Deus. Não precisam de Deus. Porque inclusive Deus está dizendo para vocês, e Deus está mentindo para vocês. Porque no dia que vocês fizerem isso aqui que Deus está proibindo, vocês serão igual a Deus. O que o diabo está propondo aqui para o casal, para o ser humano no caso? Está dizendo assim, olha, você é suficiente sem Deus. Vocês vão ser igualzinho a Deus. Vocês não precisam de Deus. Foi isso que o diabo propôs para o casal. Vocês são suficientes. Vocês se bastam. Vocês não precisam de Deus, não. Vocês sabem que tem alguns crentes que vivem assim? Eles acham que não precisam de Deus. E aí faz as coisas na força da sua carne, do seu braço, na confiança que tem de experiência, no dinheiro que tem no banco. E eles não recorrem a Deus. Não é, irmão? Agora quando está na pindaíba, quando não tem recurso, aí ora a Deus, depende de Deus. Mas quando tem um convênio, quando tem dinheiro para comprar remédio, quando tem recursos financeiros, intelectuais, quando tem experiência, que já viveu um monte de situação, estou falando de crente, de pastor, de obreiro, senão isso aqui eu já passei 10 vezes, nem vou orar a Deus. É lógico que ninguém fala isso, mas se comporta assim, irmão. É ou não é? Vão pelo fato do que os pastores falam, mas não vê a Bíblia, não acreditam no que ele está falando. Isso. E não vai recorrer a Bíblia para ver se está certo o que ele está falando. Mas nós, irmãos, amado, deixa eu falar um negócio. Todo mundo aqui, todos nós, todo ser humano. Quantas vezes nós passamos por uma situação e resolvemos aquela situação? Resolvemos. Por exemplo, um filho, vamos colocar filho. Vamos lá, tem um filho lá. Ele teve tal comportamento, a gente agiu de tal forma que não deu resultado, né? Aí vem outro filho, o segundo filho. Aí ele tem o mesmo comportamento, o que a gente faz? Ele falou, opa, isso aqui eu já passei, vou agir da mesma forma. Só que no primeiro filho, nós oramos a Deus, Senhor, me ajuda a educar esse menino, me ajuda a lidar com essa situação difícil, me ajuda, Senhor. Aí foi pedir conselho para um pai, né, que teve seus filhos lá, mais velho, um ancião, ou até mesmo para o próprio pai, né? Falei, Senhor, meu pai, como que o Senhor me aconselha nisso e tal? Aí era aquela dependência enorme. Aí a segunda ocasião, que é bem parecido à situação, a gente confia na experiência que teve, na nossa própria sabedoria, a gente vai resolver, não é? Não é? Via de regra, eu dei um exemplo, mas coloque isso aí com outras áreas da vida. O que aconteceu? De repente no trabalho, teve lá uma situação, você resolveu e tal, quando acontece a mesma coisa uma segunda vez, você já não vai pedir conselho, você já vai pedir orientação, você vai e resolve, porque confiado na primeira experiência que você teve que deu certo, não é? Nós somos assim. O que é isso, irmão? Isso é a declaração que agora eu não preciso mais de Deus. Agora eu consigo fazer, eu faço, eu tenho experiência. Entendeu, irmão? Davi nos ensina um negócio muito interessante. Davi, ele estava numa situação assim complicada, ele foi para uma cidade, lá, saiu com seus homens. Quando ele volta, a cidade estava toda queimada, cidade de Ziclag, toda queimada, os inimigos invadiram, mataram lá algumas pessoas que estavam, levaram as mulheres e as crianças e toda a riqueza da cidade. Que os homens olharam para Davi e disse, vão matar você. É o líder, né? Mata o líder, né? Então, os homens choraram, mas depois que choraram, aí olharam todo mundo para Davi assim, tem que achar um culpado, né, irmão? Não é possível, então é Davi, vão matar. Aí Davi disse, não, calma aí, Senhor, me ajuda, olha a situação que eu estou, nos dá condições, dá recursos, a gente vai atrás desses homens, a gente vai alcançar e recuperar essas coisas. Deus disse, vai Davi, vai atrás deles, porque eu vou contigo, vocês vão recuperar tudo isso. Aí Davi foi, irmão. Davi disse, vamos rapaziada, vamos lá atrás, porque Deus disse que a gente tem que ir atrás, Deus vai dar a vitória. Aconteceu isso mesmo, deu a vitória e tal. Segunda vez, um pouquinho mais para frente, Davizão foi com os homens lá, né, caçar, fazer alguma coisa, não sei. Quando volta, a mesma situação. Os inimigos, aquela coisa toda. Davi, se fosse igual nós, falou, opa, Deus deu a vitória, Deus é comigo. Deus é comigo, sou ungido de Deus, Deus é comigo, Deus tem promessa na minha vida, eu vou. Se fosse nós, agiríamos assim, mas Davi não. Ele sempre vivia na dependência de Deus. A mesma situação, aparentemente a mesma situação. Aí ele vai orar a Deus, diz assim, Senhor, eu vou atrás desses inimigos, vou alcançá-los.
Deus disse: Davi, fala o seguinte, tu vai atrás dos inimigos, porém, tu se esconde atrás de uma árvore, né? Acho que era a morreira, alguma coisa assim, uma árvore lá. Fica escondido lá. Quando eles passarem de um lado e tu ouvires em cima das árvores uma andadura pela copa das árvores, sai por outro lado e pega eles de surpresa, que eu vou te dar na tua mão. O que Deus está nos ensinando nessas duas passagens? Embora as situações das nossas vidas sejam muito parecidas, em todas elas nós temos que depender de Deus. Em todas elas nós temos que recorrer a Deus. Em todas elas nós temos que ter a consciência que nós não somos autossuficientes. Nós sempre dependeremos de Deus, irmãos. Porque Deus é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. É o nosso refúgio em todas as ocasiões. Ah não, agora, irmãos, eu posso, é igual aquela questão, meu filho está doente, eu tenho dinheiro para comprar o remédio, eu compro remédio, dou o remédio do meu filho e oro por ele. Eu nem quero saber o que vai curar meu filho. E se o remédio que curar o meu filho? Eu dou glória a Deus da mesma forma, porque foi Deus que me deu recurso para comprar o remédio. Então a glória sempre será para Deus, sempre, irmão, não é? Eu nunca vou desprezar essa condição de que agora eu posso isso, eu posso aquilo. Senhor, nós vamos no médico, eu sei que lá vai ter um médico que é convênio, sei que vai ter, mas mesmo assim, Senhor, usa aquele médico lá, porque eu sei que é o Senhor que fará isso, é o Senhor que abençoará essa situação. A gente viveu esses dias aí, né? Porque assim, estava programado um médico que a gente, aliás, olha só como é a situação. A gente foi acompanhado por um médico. Então as irmãs sabem bem disso, né? Tem essa segurança, né? Que a mulher precisa ter uma segurança maior que o homem, né? O homem às vezes é mais, tal, mas a minha esposa estava tranquila porque o médico estava acompanhando aqueles 8 meses praticamente. Aí no 8º mês o médico diz assim, ó, eu não vou poder fazer o seu parto. Pronto. Lascou. Ô, irmão, ele ia mudar para Brasília. Se agora, no último mês, não, eu vou indicar o médico assim assado, a esposa ficou daquele jeito, né? Foi agora e tal, uma coisa toda. Falei, meu amor, vamos lá, né? Não era o médico, porque ela tinha confiança no médico e tal. O médico mostrou confiança, experiência, acompanhou tudo, tal, normal. Aí, era para o dia 24 de abril, 24 de abril, né? 24 de abril. Dia 17, o menino decide vir, dia 17 para 18. Aí, e o médico disse, esse médico novo, né? Disse assim, não, a hora que você me ligar, chega no hospital, manda me chamar que eu estou lá, eu faço, aí pode ficar tranquila. Tá bom. Aí chega lá, era para uma semana depois. Aí liga para o médico, fala, doutor, está aqui a sua paciente e tal. Ah, tá. Ah, tudo bem. O senhor está em plantão? Santo André? Vai poder vir? Tá bom. A esposa olhou assim. Aí eu disse, não, meu amor, tranquilo. Não era o outro médico, não era esse novo médico, e nem vai ser esse que vai fazer. É Deus. Deus que vai usar esse médico, pode ficar tranquila. Nós confiamos em Deus. Não é no convênio, né? Aí o outro que é mais assim, desventurado ou desabonado, ou que não tem um convênio, como a gente estava há tempos atrás, e levamos o nosso filho umas 11 horas da noite, com 41 graus de febre, delirando, corremos no Santa Marcelina e não tinha médico, e disse, não, tem médico lá um pouquinho para frente em Itaquera, e nós chegamos num posto, uma UBS, com mais de 250 pessoas no mínimo, desse tamanho, vocês não têm noção, o menino delirando, falando coisa com coisa, eu com o menino nos braços, chegando lá, eu disse, Senhor, está aqui o meu filho, ele é teu. A mesma dependência que eu tenho que ter de Deus quando eu tenho recursos, é a mesma dependência que eu tenho de Deus quando eu não tenho recursos. Vocês entendem, irmão, como que a gente tem que viver? Na dependência de Deus. Eu não confio em nada nessa vida, eu não confio em mim, eu não confio na minha capacidade de explicar nada para vocês, eu confio no Espírito Santo, irmão, agindo em nossas vidas, na minha e na vida de vocês. Eu não confio em mim para ser fiel a Deus, jamais. Eu me conheço, o pouco que eu me conheço já dá para saber que eu não posso confiar em mim, o pouco, hein? Imagina se eu conhecesse tudo. Estão compreendendo? O que o pecado faz de nós nos engana, nos faz pensar
que nós somos coisas que nós não somos. Nós não somos merecedores de nada, nós não somos melhores do que ninguém, nós não podemos coisa nenhuma sem Deus. O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5? Que quem é feliz, quem é bem-aventurado? São os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Não tem nada a ver com o financeiro, tá, irmão? Não há virtude nenhuma ser pobre, não. Nesse sentido, né? Contar a moedinha no fim do mês não tem virtude nenhuma. O que a Bíblia diz? Quem é pobre de espírito? Aqueles que são insuficientes. Esse é o sentido do texto lá que Jesus disse. Os pobres de espírito é aqueles que não bancam a sua existência, que não têm recurso para bancar a sua vida. Esses são felizes, porque vivem na dependência de Deus. Quem é bem-aventurado? Aquele que sabe que não é suficiente. Precisa de Deus para respirar, inclusive. Não é? Precisa de Deus para respirar. Porque muitas vezes a gente não reconhece que a gente precisa de Deus para respirar, porque a gente está respirando bem. Não é não, irmão? Agora vai uma pessoa que está com a traqueostomia aqui, ó. Vai para uma pessoa que está assim no balão de oxigênio. Vai para uma pessoa que ela está assim, faltando oxigênio. Ela vai valorizar rapidinho o oxigênio. Não é, irmão? Vai perguntar para uma pessoa que ela está com dificuldades. Ela vai, mas graças a Deus nós, a maioria, acredito eu, que de saúde está bem, razoavelmente bem, né? Na possibilidade, no mundo que a gente vive, no ambiente que vive, saudavelmente 100% ninguém está. Sempre tem alguma coisinha. Mas, graças a Deus, a gente está aí razoavelmente bem. Então a gente não reconhece que é Deus que faz isso, que é Deus que nos dá saúde. E a Bíblia diz isso em Atos, inclusive, capítulo 14, verso 17, se não me falha a memória. A alegria quem dá no nosso coração é Deus, não é? Quem enche de mantimento não é o patrão que nos pagou, é Deus que nos dá o mantimento. Por via dele ou não, vai nos dar. Sei vocês, eu já tive várias experiências, não queria ter, irmão, não foram boas, mas eu tive várias experiências que desempregado, Deus me sustentou. E até hoje Deus me sustenta. Há 20 anos. Deus nunca me desamparou. Não é que eu não passei dificuldade. Dificuldade passei muitas. Meus braba. Pai de família desempregado é um negócio terrível, irmão. É um negócio atormentador. Mas Deus sempre cuidou de mim, da minha família. Né? Então, essas experiências que a gente tem, onde a gente sabe, é Deus. Se não for Deus, a gente está perdido. As pessoas são abençoadas por Deus, não reconhecem. Mas nós reconhecemos. Deus sustenta o macumbeiro, é Deus que dá carro novo, é Deus que dá saúde ao espírita, ao ladrão. Isso parece um negócio meio assim, né? Mas como pode ser? É Deus que dá, irmão. Porque quem é que dá vida ao ser humano? Quem é que dá inteligência ao ser humano? Quem é que dá alegria de estar em família? Essa alegria, mesmo que seja uma família de corruptos, que está lá em Porto de Galinhas, desfrutando lá como fruto do roubo. Quem é que dá essa alegria? Eu estou falando da alegria, não estou falando do roubo, estou falando de nada, estou falando da alegria. Quem é que dá isso no coração? É Deus. Se essas pessoas reconhecem que Deus faz isso, se essas pessoas glorificam a Deus, se essas pessoas são gratas a Deus, é outra história. Mas quem dá coisa boa ao ser humano é Deus. Tudo que é bom na vida do ser humano, tudo que gera vida na humanidade, tudo o que é bonito, tudo o que é apreciável, isso vem de Deus, irmãos. O que diz o Tiago, capítulo de número 1, verso 17? Vocês lembram? Toda boa dádiva, presente, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo dom perfeito, todo presente, toda dádiva, toda alegria vem de Deus. O dom de uma pessoa fazer escultura, de quem que vem esse dom de esculpir? Essa inteligência? De Deus. Agora, se essa pessoa usa isso para fazer uma escultura para adorá-la, é outra história. Como ela usa o dom de Deus é outra coisa. Mas quem deu o dom? É Deus. É a graça de Deus que possibilitou essa pessoa de fazer qualquer coisa boa. Agora, se essa pessoa vai fazer uma coisa boa para o seu próprio proveito e reverte isso em mal, é outra história. Ou seja, é a graça de Deus, a pessoa usa a graça de Deus contra o Deus da graça. Isso é possível e acontece muito, né? Eu tenho que dar esses exemplos assim muito extremos, que é para chocar mesmo. Por exemplo, uma pessoa que ela saca uma arma, vai assaltar alguém,
aponta a arma para a pessoa, atira e mata. Quem que possibilitou essa pessoa fazer isso? A graça de Deus. Parece estranho, não parece? Mas como que essa pessoa teria a coordenação motora para fazer isso, se Deus não desse essa capacidade para essa pessoa fazer isso? Quem que daria a inteligência para a pessoa saber que poderia abordar aquela pessoa daquela forma? Foi Deus. Agora, como essas pessoas usam essas coisas é outra história. Irmão, a vida é Deus que dá, a inteligência é Deus que dá, não é? Para dar um exemplo para vocês, é bem estranho isso que eu estou falando, né? Choca, mas é isso mesmo, estudo e reflexão faz isso, choca aquilo que a gente entendia até hoje, e vai... mas no final a gente tem que entender, porque o estudo faz isso, irmão. O estudo ele vai desconstruindo um monte de coisa, não tem jeito, não é? Porque se vocês vierem aqui e ficar tudo naquele conforto mental que vocês estavam, então o que está adiantando a gente ir? Concordando em tudo que a gente já concordava, já sabia, não é assim. Por exemplo, Santos Dumont, que inventou o relógio também, não é isso que eu quero falar, o avião, ele inventou o avião, Santos Dumont, quando ele viu que a sua invenção, porque a intenção que ele tinha era de beneficiar a humanidade, não é? Quando ele criou o avião, Santos Dumont, o que ele tinha em pensamento era de facilitar a vida das pessoas, abençoar a vida das pessoas, de alguma forma, qual era a sua invenção. Mas quando ele viu que o seu invento, a sua invenção foi usado para matar pessoas na guerra, que foi usado o avião, irmãos, uma frustração enorme. Quando Deus, ele dá inteligência para o homem, ele dá todas as ferramentas para o homem, e o homem usa isso para maldade, Deus fica triste também. Mas é Deus que faz isso, essa possibilidade de tudo que é bom e bonito. Agora as pessoas se distorcem tudo que Deus dá para as pessoas. Vocês querem ver um negócio assim mais extremo? O dom de oratória, de convencimento, de argumento, não é? Que Deus dá, e dá aos pastores, não dá? Aos pregadores, aos professores. Mas quando o dom de curar, é Deus que dá, não é? O cidadão vai lá, estende as mãos lá sobre o paralítico, o canceroso, o aidético, o enfermo, o cego e tal. E esse dom é Deus que dá. É possível essa pessoa que tem, ou que Deus usou ela para curar, que essa pessoa utilize disso para manipular pessoas, para explorar essas pessoas, arrancar dinheiro dessas pessoas, fazer com que essas pessoas sirvam a ela. É possível, não é, irmão? Isso acontece ou não acontece? E muito, né? E muito. Então esse dom que Deus deu à pessoa, o dom de Deus, eu estou falando de um dom espiritual. Eu estou falando de um dom, irmãos, que vem do Espírito Santo diretamente na vida de uma pessoa para abençoar outras pessoas, de uma ação miraculosa. Então é a ação do Espírito Santo de uma forma poderosa através de um ser humano. Mesmo assim é possível esse ser humano usar isso de uma forma errada, corrupta. Estão percebendo? Não é? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Nenhuma? Ele pensa no bem próprio, por isso que ele faz isso, né? Sim. Aí, ele tem esse poder.